A Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês que são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Souto Simão, que é esse primeiro, e o segundo, Pastor Simão, Igreja Ministério Chama de Fogo Fé. Iremos começar o culto nessa madrugada 3/4/2026, sexta-feira, 1h15 da madrugada, em 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7. Vamos lá nesta madrugada de abril. Nesta madrugada que é 3/4/2026, sexta-feira, mês de abril. Vamos lá. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Jeová. Lembra que eu já falei em milhares de vídeos? Lembra que eu já falei, não já falei? Presta bem atenção, assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos e liga bem teus cérebros. Santifiquemo-nos de toda a imundícia da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Jeová. Tá vendo? Ó? Aperfeiçoando a santificação. Vocês têm que procurar a santificação. Tem que procurar. Entendeu? A alegria de Paulo por causa da vinda de Tito e o bom efeito da sua primeira epístola. Recebei-nos em vossos corações, a ninguém agravamos, a ninguém corrompemos, de ninguém buscamos nosso proveito. Não digo isto para a vossa condenação, pois já antes tinha dito que estáis em nossos corações, para juntamente morrer e viver. Grande é a ousadia da minha fala para convosco, e grande é a minha jactância a respeito de vós. Estou cheio de consolação, superabundo de gozo em todas as nossas tribulações. Porque mesmo quando chegamos à Macedônia, a nossa carne não teve repouso algum. Antes, em tudo fomos atribulados, por fora combates, temores por dentro, mas Jeová que consola os abatidos nos consolou com a vinda de Tito. E não somente com a sua vinda, mas também pela consolação com que foi consolado de vós, constando-nos as vossas saudações. O vosso choro, o vosso zelo por mim, de maneira que muito me regozijei. Porquanto, ainda que vos contristei com a minha carta, não me arrependo, embora já me tivesse arrependido por ver que aquela carta vos contristou. Ainda que por pouco tempo. Agora folgo não porque foste contristado, mas porque foste contristado para o arrependimento. Pois foste contristados segundo Jeová, de maneira que por nós não padeceste dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Jeová opera arrependimento, para a salvação da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte, viu? A tristeza do mundo opera a morte, tá vendo? Os que amam o mundo, os que amam as coisas materiais do mundo, mas não amam as coisas... Os que amam as coisas materiais do mundo, mas não amam as espirituais. Por isso que eles andam tristes, e a tristeza do mundo é para a morte mesmo. Quem está lá no mundo que não tem a Trindade, que não tem o Pai, que não tem o Filho, que não tem o Espírito Santo, eles não são felizes, não. Nunca foi e nem será. E nem será. Nunca foi. Quem está no mundo nunca foi feliz e nunca vai ser. Como diz, pode ter o melhor dinheiro, pode ter o maior dinheiro alto. É triste do mesmo jeito que o dinheiro não compra alegria. Tem pessoas que não entenderam, o dinheiro não compra alegria. O dinheiro não compra amor, o dinheiro não compra pessoa que adora o Criador de verdade, dinheiro não compra. Enquanto a pessoa não aprendeu o que é o arrependimento, jamais vai ser salvo. Porque a tristeza, segundo Jeová, opera arrependimento para a salvação. Quando a pessoa ali está com Jeová, a tristeza dele opera para o arrependimento, mas a tristeza do mundo opera a morte. Quem está lá no mundo, a tristeza deles, eles são tristes. Quem diz que eles são alegres? Nunca foi alegre e nunca vai ser. Eu já ouvi pessoas falar assim, eu nunca fiz mal para ninguém. Isso aí que é o mais triste do mundo. Porque só dele falar que não faz mal a ninguém já pecou. Porque não adora Jeová, não adora Jesus, não adora o Espírito Santo. A pessoa é triste sim. Mas a tristeza do mundo opera a morte. Porque quando o cuidado não produziu isto mesmo em vós, que segundo Jeová foste contristado, que apologia, que indignação, que temor, que saudade, que zelo, que vingança, em tudo mostraste estar puros neste negócio.
Portanto, ainda que vos escrevi, não foi por causa do que fez o agravo, nem por causa do que sofreu o agravo, mas para que o vosso grande cuidado por nós fosse manifesto diante de Jeová. Por isso fomos consolados pela vossa consolação. E muito mais nos alegramos pela alegria de Tito, porque o seu espírito foi recriado por vós todos. Porque se em alguma coisa me gloriei de vós para com ele, não fiquei envergonhado, mas como vos dissemos, tudo com verdade, também a nossa glória para com Tito se achou verdadeira. E o seu entreável afeto para convosco é mais abundante, lembrando-se da obediência de vós todos, de como recebeste com temor e tremor. Regozijo-me de em tudo poder confiar em vós. Tá vendo? Minha mente é igual de Paulo também. A gente tem que ver se a gente vai confiar naquela pessoa mesmo. Não é igual a gente, eu confio em pouca pessoa, não confio em todo mundo não. Nem vocês do outro lado eu não confio em vocês. Né? Então, regozijo-me de em tudo por poder confiar em vós. O que Paulo queria dizer? Paulo só confia em quem está em obediência. Entendeu? É isso que Paulo está querendo dizer e é isso que eu também estou querendo dizer. Entendeu? Obedece. Obedece à igreja, obedece à palavra, obedece o pastor Simão Santo, obedece tudo que a igreja está mandando, ensinando para os seus próprios bens. Essa palavra aqui é a mais valiosa também. Versículo 6, 2 Coríntios capítulo 7, né? É isso mesmo. Capítulo 7. Capítulo 6, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 6. Mas Jeová que consola os abatidos, nos consolou com a vinda de ti. Tá vendo? Jeová consola os abatidos, mas aquele abatido que crê nele, que lê a palavra, que vem à igreja, que devolve os dízimos e oferta, aí ele consola. Entendeu? Aí ele vai lá e consola. É isso que ele está falando. Não está falando de todo mundo, que vai consolar todo mundo aqui, não. Ele está falando só os abatidos que crê nele, que se chega a ele e que busca ele nas madrugadas, busca de manhã, busca de tarde, busca de noite, igual eu faço. De segunda a domingo, todos os dias de manhã, de tarde, de noite, na madrugada, sem parar, cultuando sem parar. Aleluia. É isso que ele ama ver. É isso que ele vai consolar os abatidos, é dessa forma. Não aqueles abatidos que não clamam a ele, que não faz nada para ele, que não faz nada para a obra. Esses aí é inferno que vai ir. É lago de fogo que vai ir para eles. Vamos agradecer. Soberano Jeová, ao Jesus Cristo, ao Espírito Santo, agradecendo por este culto nesta madrugada, abençoe somente os inscritos e somente os dizimistas e somente os que estão ajudando essa obra. Amém e amém. Até o próximo culto e o próximo vídeo.